triste não, Rani. Pô, você é legal, mano. Você é monstro. Você é mó filho da O que foi ele falando? Ele tá falando do dominó. Foi ele que me falou mesmo. Foi Olha só como ele vai explanando os bagulho. Não, Tá falando segura seu B.O. aí, mano. Ele tá falando dominó. Segura seu B.O. Mas por quê? Olha como ele vai explanando. Mas o que aconteceu no nome? Não, a culpa é dele, mano. Ele tá falando dominó, que você tá lá pra sua família. Ah, mano, você é louco. Aí postou a fotinha no Instagram. Já tá ao vivo já, mano. Tá ao vivo já. Ô, desliga a luz, deixa eu chamar o pessoal. É só vamos mudar o título, que no YouTube ainda tá como apelido. Rapaz, começa de novo, cara. Dá um volta. Vamos ter tentando pro jogo, dá um salve. Só três aqui no ao vivo. Olha, tem mesmo. Dá play. Agora. É, recursão? Vocês dois aí, mano. Estourando, então. Conseguiu? Chega aí, mano. Não dá pra voltar enquanto tá ao vivo. Vou deixar as opções. Não, só de segundo. Tá participando? Oxi, Tá. não senta na frente da câmera. Tira esse negócio daí, que já é pra não contar. Vai apanhar a bandinha aqui. Ali, ó. Testa. Cadê o outro ali? Qual é o nome do japa forte? Edgar. Chama o cara, mano. Não vou agredir ele lá. É verdade, mano. Nossa, isso é importante ele saber. É, mano. Quem é o que mais lá? Só a marca. Não. Você é mais de nós, desenvolvedor? Não, é que eu não. Dá até a câmera aqui, ó. Pode ficar um pouco pro lado. Ah, porque aí não vai dar pra ver. Normal, mano. Deixa eu abrir isso aqui. A Vic tá. Olhar pra cá. Tem uma aqui, mano, bem aqui, ó. Você não tá ao vivo? Você... Aí. Então, galera, agora a gente vai falar sobre APIs RESTful. Pode passar para o próximo slide. Ah, reparem que eu coloquei aqui, ó. Você finge que sabe e eu finge que eu aprendi. Perfeito, hein? Como que passa? Você tinha pro lado. Não vai! Caramba, tá quebrado. Beleza. Primeiro questionamento. Você sabe o que é uma API de verdade? A gente tem um exemplo aqui clássico, né? Que é um endpoint method get /home. Esse endpoint está retornando MSG com um parâmetro array em forma de string. Isso aqui a gente costuma ver diversas vezes quando a gente está consumindo algum endpoint externo. Então o que acontece? A responsabilidade de tratar isso é do back-end. Quem vai ter dificuldade para isso futuramente é o front-end, que tem que colocar uma condição lá para comparar uma string em forma de array, ao invés de ele colocar uma condição vazia. Então aqui ele ainda retorna com o status 200. Aí vocês vão falar, pô, bacana. Então qual que é a forma correta de eu fazer esse método aqui? Pode passar para o lado. Beleza. Agora a gente vai falar sobre o REST versus REST. Beleza. Antes de qualquer coisa, o REST ele significa transferência de estado representacional. O REST ele é uma arquitetura que a gente utiliza para comunicação entre diversas tecnologias utilizando o JSON. Aí eu coloquei aqui outra coisa interessante, que é o GraphQL. O GraphQL ele também trabalha com JSON, só que a comunicação dele não é REST. Por quê? O GraphQL ele é uma alternativa para arquiteturas REST. Então, eles comunicando em JSON, ele não é REST. Pode passar para o lado, agora a gente vai falar sobre os problemas do REST. Tem uma pergunta rapidinha. O GraphQL, até no I/O, por exemplo, ele trabalha muito com performance. Isso tem alguma vez com o REST ou não? O GraphQL versus o REST já é uma outra história. Só que assim, como o GraphQL ele trabalha com um único endpoint,
Você consegue especificar para ele, por exemplo, pô, o que eu quero especificamente. No REST você vai fazer uma consulta e ele vai trazer vários resultados. Então essa é a diferença. São duas arquiteturas diferentes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os problemas do REST. Beleza. Aqui a gente tem uma consulta GET no endpoint /info. Alguém consegue identificar qual que é o problema desse response JSON? Tem, sim. Clássico. Não vai, Matias não vai. Falta o link. Falta o link aqui e esse endpoint ele não está intuitivo. Pode passar para o próximo. Aqui ó, agora ele já está referenciando. Para o front-end, o cara ele ia ter que fazer uma verificação toda na gambiarra para poder identificar if atrás de if para poder tratar isso. Então, no mínimo, ele tem que trazer essa propriedade vazia. Pode passar para o próximo. Beleza. Outra coisa que a gente tem aqui, quando a gente está falando de REST, é um endpoint post, que ele tem uma ação de delete. E o que o cara está fazendo aqui? Ele está usando um endpoint totalmente diferente para aquela ação, um método post para remover um produto. E o mais engraçado é que o action ele está sendo passado aqui em cima. Isso aqui é ridículo. Só que a gente costuma ver isso quando a gente está trabalhando com endpoint REST, porque a gente não conhece o REST, então a gente não sabe qual é a boa prática de trabalhar com isso. O correto seria método delete, catálogo, product e o ID daquele produto. Tá? Então ele está passando nos params a informação do cara e aqui em cima ele passa o ID do cara. Isso é totalmente errado. Funciona, mas é errado. Pode passar para o próximo. Aqui é a mesma coisa. Ele está fazendo um update e ele está utilizando o método post. Isso aqui é errado. Se vocês verem a URL, ela é muito similar àquela antiga, onde o action está sendo tratado como update. O correto seria ser feito isso aqui, ó. Tá? /catalog, /product, /1 com o método put. Pode passar para o próximo. Beleza. Isso aqui é o que eu mais gosto de todos. Esse aqui é um exemplo real. Eu até comentei o endpoint para não difamar quem é. Já difamando. Enfim. Isso é real. Aí eu coloquei aqui. Paginação para quê? Manda todos os dados e deixa o usuário esperar 36 segundos. Cara, isso aqui, meu, é ridículo, entendeu? No mínimo que o cara deveria fazer, trabalhando com um endpoint REST, é colocar um parâmetro no header para o cara colocar a paginação. Porque, de repente, o cara só quer pegar os últimos que foram registrados. Ele não vai conseguir, ele vai ter que sempre trazer todos os dados daquela consulta. Particular. Beleza. Isso é REST. Funciona e pronto. Mas e aí? Pode passar pro lado. Isso aqui é cilada. Beleza. Aí o que eu fiz aqui? Esse aqui é o jeito mais verde de construir um endpoint. Tá chorando. Tá chorando, tá? Tá chorando. Calma lá. Beleza. Falando sobre os métodos, já coloquei aqui. Get. Utilizado para consultas. E aqui eu coloquei um exemplo de como não fazer uma requisição GET. Então o cara faz o quê? /catalog, /info, interrogação ID igual a 1. Está errado. Post. Utilizado apenas para criação de dados. Exemplo errado. Então aqui a gente tem um endpoint /catalog, registra underline data, underline catálogo. Isso aqui, meu, não está nada intuitivo. Apesar dele, de fato, cadastrar um usuário, ele está usando o método correto, apesar disso aqui não estar semântico, mas isso aqui está errado. Beleza. Aqui embaixo, a gente tem um método post utilizado da maneira errada para poder atualizar informações. Então o cara ele faz basicamente a mesma coisa aqui, só que ele está passando o quê? Ele criou um outro endpoint chamado update. Então imagina se essa aplicação começa a crescer, o cara teria update data, sei lá, products, catalog, OMS, aqui fica uma salada só, velho. Agora aqui, mesma coisa, ele está utilizando o mesmo método, aqui ó, post, o mesmo método de post para poder remover. Coloquei aqui ó, isso aí, parabéns. Isso está totalmente errado, animal. tá? Seu animal. Então a gente tem um endpoint diferente para cada situação, com nomes errados e os métodos totalmente diferentes. Pode passar para o lado. O Mário ali se arregaçou. Agora o jeito Mário Vermelho. O jeito Mário Vermelho, ele é bem mais bonitinho, né? Dançando ainda. É o seguinte, aqui a gente está fazendo da forma correta. Método get, catalog, v1, API, categories e o ID que ele está fazendo a consulta. Então aqui, vocês perceberam que tem um v1.
esse cara é o versionamento da API. Então, por exemplo, se amanhã ou depois esse cara ele é modificado, você teria que fazer um ajuste em escala, avisando todo mundo que mudou. Sendo que você poderia versionar esse cara com V2, V3, seja lá qual que é a versão. Beleza. Então aqui, eu não vou repetir o que eu já falei, mas segue as mesmas coisas, tá? V1 stores / registers. Aqui a gente tem um put, utilizado para update. A gente tem um delete. Vocês perceberam que tem essas setas aqui, né? O que seriam esses caras? Esses são endpoints intuitivos. Então, o que muda nesse cara? Como ele recebe os mesmos parâmetros, a única coisa que muda é o método dele. Então, assim, a gente consegue fazer consulta com GET, utilizando esse endpoint. A gente consegue fazer atualização, a gente consegue fazer update, e a gente consegue esse outro carinha aqui em especial, que é o path. O path, para que ele serve? Ele é muito similar ao nosso put, para atualização, só que o path ele faz atualizações em partes. Então imagina que você quer atualizar o first name e o last name. Você pode utilizar o path para isso. Tá? Pode passar para o lado. Beleza. RESTful. Agora que a gente já aprendeu como a gente não faz uma API, a gente aprendeu também a forma correta, eu vou falar um pouco sobre o RESTful, que ele nada mais é do que a forma correta de você fazer, utilizando as boas práticas na modelagem de um endpoint. Então, ele não é só você fazer um endpoint bonitinho, /1, tal, legal, mas é você documentar isso. Porque amanhã ou depois outra pessoa pega aquela documentação, ou aquele endpoint, ele não sabe o que aquilo faz. É legal, aquele negócio tá bonito, mas é melhor ainda quando alguém sabe o que aquilo realmente faz. Então, eu vou passar por um exemplo. Passo para o lado. Legal. Aqui é um endpoint get da forma errada, e aqui é um endpoint get da forma correta. É igual o que eu acabei de falar, tá? Mas isso aqui só está mais desenhado para vocês entenderem como que funciona. Então a gente tem o get, o post e mais um post ali. Aqui está errado o post de update e aqui está correto o post de put, que faz a atualização. Pode passar para o lado. Bacana. Aí vocês vão lembrar, né, daquele slide que leva 36 segundos. Vão falar, porra, meu, mas como que a gente resolve esse problema? Pode passar. Com a paginação. Isso aqui é um endpoint da Vtex, que a gente faz as buscas de produtos. O endpoint da Vtex, ele tem um parâmetro que a gente passa no header, que é os sources. Aqui a gente consegue passar a paginação. E o melhor de tudo é esse time aqui, ó. Ele leva 1 segundo para carregar. Então, sem paginação, a gente teria que aguardar 36 segundos ou mais, dependendo do tamanho daquela request. Só colocar de 0 a 1000 ali. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Todo mundo já sabe o que é RESTful? Beleza. Então é o seguinte. Verdade. Deixa eu chegar no microfone aqui. Fala, galera, agora vamos para o momento de interação com a internet. Perguntas enviadas. Quando você fala de diferença entre REST e RESTful, quais são também o que você vê como melhoria para o front? A API ser REST e ser RESTful? Tá. Eu acho que uma API RESTful para o front-end é muito mais fácil de ela ser consumida, porque os dados, você não vai ter dificuldade de pegar um response devolvendo para você um array como string. Você não vai ter dificuldade de ficar passando interrogação, ID, interrogação, name, passar uma query em cima do endpoint. Então, com o RESTful a gente não tem dificuldade. O código fica mais fácil de fica escrever. totalmente mais fácil, mais limpo e mais intuitivo. Então, se você performance sabe, também impacta. Né? também impacta. Então, se você sabe REST, por exemplo, o REST, você teria que, cada API que você fosse consumir, você teria que aprender quais são as regras daquela API. Quando você sabe RESTful, você pode pegar qualquer endpoint RESTful que você não vai ter dor de cabeça. É só você aprender RESTful, você consegue pegar qualquer endpoint RESTful. Muitas vezes retorna tipo um erro, só que lá o status está 200. Exatamente. Importante que o Gustavo falou, que há um tempo atrás eu ajudei o Gustavo com o consumo de uma API, e o endpoint ele retornava 200, estava dando o response 200 estava dando erro. Aí você fala, pô, mas como assim? É complicado, porque quando você sabe a forma correta de fazer, você sempre vai questionar aquilo. Só que, como você é o front-end e consome aquilo, você não pode fazer nada. Você só pode falar para o cara que fez, e muitas das vezes, se você não tem um contato direto com o cara vai cagar para você, ele não vai fazer. Simplesmente. Agora, vamos falar sobre uma coisa legal que a gente tem aplicado
nesses nossos microserviços, que é o nosso Quark Labs. É um bônus, tá? Acabou sobre RESTful. Quem entendeu? Pode passar pro lado. Beleza. Então esse aqui é o nosso Quark Cache. Antes de qualquer coisa, isso aqui eu fiz no meu final de semana lá com a galerinha, trocando ideia. E a gente tinha uma dificuldade no aplicativo. O Felipe chegou para mim, Léo, tá muito difícil. Você fez um microserviço de categories, quando eu coloco lá, ele leva 5 segundos para carregar. Isso para o usuário não é nada intuitivo, porque na hora que ele entrar e ficar carregando, o cara vai fechar o app e não vai abrir. Não vai abrir de novo o aplicativo. Então o que eu pensei? Eu falei, cara, eu sei trabalhar com heads e eu sei trabalhar com cache. Eu vou tentar fazer isso ser mais performático. Eu consegui integrar isso nos microserviços e aí o response levou 1/3 de segundo. Foi muito rápido. Então, através dessa tecnologia que eu injetei, eu falei, cara, posso fazer um negócio para poder ajudar todo mundo. Então a gente criou o Quarks Cache. O Quarks Cache, ele nada mais é do que um cacheamento de endpoint. Às vezes você está consumindo um endpoint, uma API que demora horas para aparecer, horas não, vai exagerar demais, segundos para aparecer, 30 segundos para aparecer, você jogando ela a URL aqui, passando os headers, caso eles tiverem, o método dele, dá um cachear, ele vai devolver um outro endpoint para você que vai carregar em questões de milésimos. Então se você passar para o lado agora, pode passar, a gente vai ter um exemplo aqui legal pra caramba, nossa, isso aqui é foda. Request sem o Quarks Cache. Esse aqui é um endpoint da VTEX. Quando a gente fazia anteriormente uma consulta na VTEX sem o cache, ele levava 4 segundos. 5, 4 segundos, ele variava às vezes. Tá? Depois que eu coloquei o cache, o response ele caiu para 299. Então 1/3 de milissegundo. Então, tipo, tudo isso é feito com heads. É uma comunicação bem programada, interativa, assim, que existe muita lógica nisso, que, por exemplo, se tiver alguma alteração, eu preciso saber setar e tudo mais. Então, no app, ele carrega rápido e agora está disponível para todo mundo utilizar essa ferramenta. O link está lá e eu vou jogar depois no grupo. Pode passar para o último slide. Pode começar a bater palma. Valeu. Pessoal, isso tudo, pessoal. Ah, tá tirando.